Salve galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinei, vocês estão no História de Heróis e hoje nós vamos continuar com Star Wars. Claro que é Star Wars porque vocês já sabem, né? É sempre muito bom falar Star Wars é sempre muito bom. E hoje nós vamos falar sobre os Siths, sim. Vamos falar sobre um dos maiores Siths de toda a franquia, pelo menos dentro do cânone. Falaremos hoje então sobre Darth Sidious. Darth Sidious apareceu pela primeira vez nos filmes clássicos de Star Wars lá em 1977 e, obviamente, ele é uma criação de George Lucas. Nos filmes a gente tem um imperador impetuoso, um homem indestrutível que tem a galáxia simplesmente na palma de suas mãos e ele rege tudo com a máxima ditadura que um ser humano pode ter. Ele nasceu em 84 antes da Batalha de Yavin, lá no planeta Naboo. Sim, é o mesmo planeta da Padmé, que fica na orla exterior. Ele se mostrou sensitivo à força desde muito cedo, graças a Darth Plagueis. Plagueis faz com que Sidious fosse seduzido pelo lado sombrio e com isso o treina nesse caminho. Sidious aprendeu tudo que ele podia sobre o lado sombrio e isso faz com que cresça nele um forte, mas forte mesmo, desejo em buscar o segredo da imortalidade. Plagueis já fazia isso e ele ensina o que já tinha aprendido para Sidious e os dois começam a buscar juntos a fórmula de se tornarem imortais. Plagueis, ele, durante todo o seu tempo de pesquisa, ele até consegue encontrar o conhecimento necessário, porém ele só conseguia salvar outras pessoas da morte. Só que assim, né? Ele salvava outros. Ele mesmo, ele não conseguiu salvar. Isso porque, enquanto Plagueis estava dormindo, Sidious aproveita a situação e mata seu mestre, se tornando então o novo mestre Sith. Sidious então estava sozinho e, pela regra de 2, tem que ter um mestre e uma aprendiz. Então ele continua suas pesquisas sobre o lado sombrio e pesquisa sobre magia do lado sombrio e sobre tecnologias para fomentar o lado sombrio, e ele acaba parando em Dathomir, onde ele conhece as Irmãs da Noite, inclusive a líder ali. E ele toma o filho da líder como seu discípulo. Sim, ele toma Maul como seu aprendiz para o lado sombrio da força. Sidious, ele faz muitas experiências ao decorrer do seu tempo. Ele já faz essas experiências com Plagueis e aí ele só continua com essas experiências, principalmente sobre a manipulação dos midi-chlorians. E ele tenta de todas as formas criar vida. Sim, o homem tentava criar vida, nem que fosse da base da clonagem, mas ele tentava. E então, hoje em dia ele seria um cientista. Sidious naquela época é o cientista que nós temos nos dias de hoje. E mesmo que ele fazia essas pesquisas, ele ainda tinha um plano maior, que era o plano de dominar a galáxia. Ele queria dominar a galáxia, ser imortal, porque assim ele tomava conta de tudo para todo sempre. E aí ele volta para Naboo, e lá em Naboo ele assume o nome de Palpatine e começa ele começa a sua jornada pelo Senado. Ele começa ali como uma pessoa boazinha, como uma pessoa que só quer ajudar o povo, mas à medida que o tempo passa ele vai ganhando mais destaque, cargos dentro do próprio Senado, até que chega a um ponto de ele ter uma influência tão grande, mas tão grande, que ele consegue criar um cerco a Naboo, e o que faz com que ele consiga um cargo ainda maior, depor o antigo chanceler, e ele entra no lugar. E nessa brincadeira ele começa a arquitetar aquilo que nós chamamos de guerras clônicas. Então a gente tinha o Palpatine do lado dos republicanos, e nós tínhamos o Darth Sidious controlando os separatistas. O problema é que Palpatine e Sidious são a mesma pessoa, ou seja, o homem arquitetou uma guerra que durou 3 anos, e
ele manipulando dos dois lados. Então, ele, nesse processo aí de guerra, ele ainda perde o Darth Maul, que acha que morreu, né? Que o Obi-Wan dá um fim no Maul, pelo menos é o que a gente esperava. E logo em seguida, ele conhece o Anakin. E quando ele conhece o Anakin, ele começa a colocar coisas na cabeça do Anakin para o Anakin já começar desde criança a cair para o lado sombrio. Porém, ele só vai chamar o Anakin de discípulo muito tempo depois, porque nós estamos falando de uma criança e ele deixa o Anakin lá com os Jedi. Nesse período, ele corrompe o Conde Dooku, que se torna o Darth Tyrannus, e os dois começam essa guerra maluca pela galáxia entre separatistas e os republicanos. Nesse contexto, onde o Palpatine tinha o controle dos dois lados da guerra e as manipulações de dentro do Senado, ele começa a conseguir mais poderes. Cada vez mais poderes, cada vez mais poderes. Eu não falo poderes de força, ou não, poderes dentro do próprio Senado. Até que chega um ponto em que o pessoal do Senado dá poder absoluto pro Palpatine. E aí nós temos uma cena maravilhosa no episódio 3 de a democracia sendo destruída com estrondoso aplauso. E aí, quando o Palpatine tem o controle absoluto sobre o Senado, o que ele faz? Ele decreta a Ordem 66 e simplesmente instaura o Império, tomando toda a galáxia para si. Durante essa era do Império, ele ainda continua suas pesquisas para manipulação de midi-chlorian e clonagem. E, tipo assim, muitos ex-Jedi, muitas pessoas sensitivas à força são caçadas para servirem de cobaia mesmo nas pesquisas do Palpatine. E nessa brincadeira ele é bem sucedido, ele consegue construir 2 clones, um mais voltado para o ser humano, que não tem poder nenhum, e um outro mais sensitivo à força, que muito tempo depois a gente descobre que é o Snoke, lá no episódio 7, 8 e 9. Quando ele finalmente é derrotado lá no episódio 6, ele lá no episódio 6 ele tenta trazer o Luke para o lado sombrio, aí assim o Luke mataria o Vader e entraria para o lado sombrio e se tornaria o discípulo do Palpatine. Só que aí o Vader acaba matando o Palpatine e tudo parecia que ia ficar bem. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente sabe que o homem estava atrás dessa coisa de vida eterna. Então ele já estava mexendo com clonagem para poder passar a consciência dele. Então, anos depois, a gente descobre que o cara ainda estava vivo e ele ficava lá em Exegol. Só que lá ele acaba sendo derrotado pela Rey. Pelo menos é o que a gente espera que tenha acontecido, né? Nunca se sabe se esse homem volta ou não. Darth Sidious, ele é um dos seres mais poderosos que existem e um dos seres mais manipuladores de toda a franquia de Star Wars. Ele tem essa pegada, né, de manipular e controlar tudo. O seu intelecto, ele tem um intelecto bastante alto, é acima da média e, cara, isso se dá porque o cara estudou muito, tipo, desde criança estudando, e depois entra as manipulações do lado sombrio e que fazem com que ele estude cada vez mais e obtenha mais conhecimento para continuar esse caminho maluco dele de querer controlar tudo e todos. E fora isso, o cara ainda ele é um excelente manipulador da força, ele tem essa coisa de manipular a força de uma forma muito grande e ele ainda é um excelente lutador. Mano, ele luta muito, velho. O cara tem uma habilidade de luta que é gigantesca, ele tem 2 sabres. E só pra vocês terem uma ideia, o cara consegue gladiar contra o Maul, ele mata Savage Opress numa velocidade gigantesca, e tipo, o Jedi tem dificuldade de derrotar o Savage Opress, e o Darth Sidious mata o cara no estalar de dedos, e bem depois ele ainda enfrenta Yoda. Pois é, o cara enfrentou o Mestre Yoda e saiu vivo pra contar a história. Então é isso, pessoal, essa foi a história do Darth Sidious. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar isso com todos os seus amigos. E mano, se essa é a primeira vez que vocês estão aqui, deixem nos comentários outras coisas que vocês querem que a gente traga aqui para o canal. Vejo vocês no próximo vídeo e que a força esteja com vocês.